Estamos de volta com o programa Doc.com. Nós vamos conversar agora com o juiz federal Antônio César Bochenek. Boa noite, Bochenek. Boa noite, é um prazer estar aqui no seu programa. Pois é, o evento aí, o seu nome marcado agora na Galeria de Presidentes da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. É uma associação importantíssima aí no meio do judiciário e nós temos aí um representante de Ponta Grossa, formado aqui em Ponta Grossa, nessa galeria. Como você sentiu aí essa trajetória que levou, nos últimos 2 anos lá na presidência da AJUF? Primeiramente é um prazer, uma honra ser pontagrossense e poder ter representado também a nossa cidade junto à AJUF, que nos últimos anos se notabilizou por uma grande participação, não só no meio jurídico, judiciário, mas também no meio popular. A coincidência da Operação Lava Jato com os 2 anos que eu estive na presidência da AJUF também foi fundamental para dar maior visibilidade. E nós, como juízes, enquanto juízes de um processo, não podemos opinar a respeito desse processo que estamos atendendo. É um requisito do próprio judiciário. Mas a associação, então, tem um papel fundamental, importante, na medida em que vai também poder se manifestar, externalizar uma opinião, prestar principalmente alguns esclarecimentos em relação à atividade judicial, às decisões dos juízes. Então, para mim, foi um privilégio ter estado à presidência durante 2 anos lá na associação, em Brasília, uma experiência riquíssima de oportunidades, de ações e atividades, que com certeza trago para cá e continuo como estou aqui na nossa cidade, trabalhando em prol de toda a sociedade, porque afinal de contas sou um servidor público e esse é o meu papel de desempenhar bem o melhor para a nossa população. Pois é, esse papel do judiciário, principalmente nesse momento, você citou a questão da Lava Jato e coincidiu realmente com o seu mandato à frente da presidência da AJUF, mas eu lembro que há pouco tempo atrás havia um movimento, o Campos Gerais de igual para igual, onde as lideranças encabeçadas também pela Justiça Federal tomando frente para que Ponta Grossa, que é a cidade aí, polo dos Campos Gerais, também recebesse os mesmos serviços, a mesma estrutura que o governo federal e o governo estadual proporciona para outras cidades do mesmo porte de Ponta Grossa. Esse movimento também foi importante. Isso é um movimento já tem há uns 10 anos, algum tempo está mais aceso, no outro mais arrefecido. Depende da demanda. O que acontece? E nós temos uma proximidade muito grande com a capital. E a proximidade com a capital acaba deixando a atenção de lado, principalmente daqueles governantes estaduais e federais que não estão aqui tão próximos da nossa população, e acabamos verificando, de uma maneira geral, ausências, carências na prestação de alguns serviços e algumas atividades. Então, não só nós da Justiça Federal, mas das entidades federais, a sociedade civil organizada, a OAB, a Associação Comercial, sempre estivemos preocupados em termos aqui na cidade condições iguais em relação a outras regiões do estado e do país. Então, esse é sobretudo um movimento de cidadania, é um movimento de mostrar, na divisão dos recursos públicos, dos serviços públicos, que a cidade e a região precisam ter uma equivalência. E assim foi, com a retomada, o retorno da Superintendência da Polícia Federal, a instalação da Procuradoria da Fazenda Nacional, a instalação da Delegacia da Polícia Federal na nossa cidade, por volta de 2010, tudo isso, a instalação de varas federais também, enfim, outras ações que tivemos. E agora, mais recentemente, o movimento tem se pautado principalmente para que a casa de custódia, ou cadeia pública, como alguns chamamos, ou centro de triagem, seja instalado. Essa é uma luta lá de 10 anos que ainda não foi cumprida. A situação da nossa cadeia pública do Ildebrando aí é muito grave, inclusive tem um processo de interdição. E acho que é importante que as pessoas tomem conhecimento, saibam sobre isso e juntem-se a essas boas ações para que efetivamente a sociedade, a nossa comunidade, tenha nada mais do que os outros, apenas tenha o mesmo tratamento que os outros. Então, acho que esse é um dos focos principais de estar fazendo esses estudos, estar fazendo essas articulações, no sentido de demonstrar
que também somos contribuintes, também somos cidadãos, também somos paranaenses e brasileiros e precisamos receber as mesmas atenções que são dadas a qualquer lugar desse país. Voltando a falar da associação, é uma associação nacional, né, como o próprio nome já diz, e logicamente como todo processo onde tem aí uma eleição, né, ele precisa de articulação, precisa de representatividade, né? Ninguém chega a um posto desse porte sem muitos desses atributos. Conta pra gente como que funciona essa questão para ter o espaço, né, e conseguir estar à frente desse movimento. Essa também é uma parte em que pese nós sermos juízes, é uma parte política associativa que nós chamamos. É claro que para ser eleito, né, numa associação de nível nacional é preciso conhecer pessoas pelo Brasil todo, ter articulações, fazer contatos e apoios para poder ser, no caso, escolhido como presidente da associação. Na minha eleição foram 3 chapas, eu concorri com um colega de Brasília, com outro do Rio de Janeiro, mas tudo isso vem de um trabalho associativo de mais de 10 anos que antecederam a minha eleição, né, participando como representante da associação inicialmente aqui no estado do Paraná, participando da Escola da Magistratura Federal, de cargos da diretoria da Associação Regional, da PAJUF, depois fui presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, e claro que foi numa ascendente tanto de participação em cargos, em postos importantes, como de muito trabalho. E o trabalho pela criação dos tribunais regionais federais, que foi a aprovação da PEC 544, a Emenda Constitucional 73, que criou esses novos 4 tribunais regionais federais, que até hoje, por uma decisão do ministro Joaquim Barbosa, está impedido, mas naquele momento foi um momento intenso de conversas, articulações, de conhecimento, de conhecer pessoas, de conhecer colegas, e ali, né, dentro daquela coordenação da atividade, logicamente apareceu o meu nome como uma das pessoas que trabalhou dentro desse processo e foi construída uma candidatura e depois, logicamente, uma disputa muito acirrada para vencer as eleições. Então, claro que isso revela, sobretudo, muito trabalho, força de vontade e estar querendo fazer algo diferente e, com certeza, como na semana passada foi a posição da foto na galeria de presidentes da JUF, eu fiquei muito feliz com a presença de muitas pessoas, né? Isso revela que o nosso trabalho foi bem reconhecido e isso me deixa super feliz de ter representado aqui a nossa cidade, nossa região, nosso estado, né? numa cidade de nível nacional como a JUF, ainda mais num momento muito importante como esse. Entre essas pessoas, alguns pontagrossenses e muitas lideranças nacionais também, né? Conta pra gente quem... Aí, logicamente que não vai conseguir citar todos, obviamente, mas as lideranças aí para o pessoal de casa saber quem compôs. Diante da quadra trabalho associativo, nós trabalhamos diretamente com os ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Então lá tiveram cerca de 10 ministros, né? São 44 no total, mas 10 é bem representativo. Tivemos também 5 ex-presidentes da associação, né, que nós tivemos eu fui o 16º, então 5 estavam presentes, alguns já são falecidos, outros não puderam estar presentes. Tivemos lá 4 conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, os colegas que compuseram a diretoria, compõem um colégio de delegados que nós temos para representação. Tivemos lá também vários advogados inclusive da associação, o presidente da OAB Nacional, Lamac, esteve presente. E aqui da nossa região, dos Campos Gerais, estavam, né, o prefeito Marcelo Rangel, a vice-prefeita Elizabeth Schmidt, o prefeito de Castro também esteve presente, e os nossos deputados, o Aliel Machado, o Sandro Alex e o deputado também Osmar Serralho, estiveram presentes participando, que são mais próximos, né, logicamente, da nossa vida, principalmente da nossa vida do retorno aqui à região dos Campos Gerais. Mas também o procurador do município esteve presente, o Marcos Freitas, então a minha esposa também esteve presente. Então são pessoas que trabalharam e conviveram e sabem da importância, né, de um momento como esse. Um momento de reconhecimento realmente do trabalho. Perfeito, é isso aí. Eu fiquei muito feliz com a presença de todos e publicamente aqui agradeço, né, independente de um lado ou de outro, de uma ideologia ou de outra, esse é um momento de reconhecimento do trabalho, mas principalmente de poder agradecer essas pessoas que estiveram junto em algum momento na construção desse projeto e dessa atividade realizada junto à AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil.
Certo. Neste momento turbulento em que o país passa, né, para o qual o país passa, os três poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, logicamente cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel dentro, né, do espaço democrático, do regime democrático de direito. Como que você, né, como juiz federal, né, tendo passado pela presidência da JUF, vê o papel do judiciário neste momento? Se nós tivemos, né, no passado bem longínquo, os reis, os monarcas, os imperadores, né, dando ordens de cima para baixo, nos últimos 200 anos nós tivemos a construção desse Estado democrático de direito, ou seja, os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Num primeiro momento, o executivo teve muita força, depois o legislativo, e agora nós temos e vivemos um momento em que o judiciário acaba tendo muita força, um protagonismo muito grande. Mas isso dá-se pela própria Constituição da sociedade. Num regime democrático, nós temos várias forças, várias correntes, vários valores transitando numa mesma sociedade. E chegar a consensos ou chegar a maiorias que aprovem, por exemplo, a elaboração de uma legislação ou que uma decisão que consiga agradar toda a sociedade nos temas mais sensíveis e mais modernos, contemporâneos, é muito difícil. Então, quando isso ocorre, isso é uma tendência não só do Brasil, mas no mundo, é fazer com que essas demandas, essas questões, esses debates sejam transferidos do legislativo para o próprio judiciário. E aí os juízes apresentam e têm um papel muito importante nisso, de mediar esses conflitos, que são conflitos do dia a dia, conflitos sociais, conflitos políticos, de estar podendo dar esses encaminhamentos de acordo com as leis e com as constituições que são elaboradas. Então, realmente, esse século, digamos assim, é um século de maior visibilidade, maior protagonismo do judiciário por conta dessa conjuntura, da própria evolução das nossas sociedades e, principalmente, de um avanço da democracia. Pois é, realmente, até por conta do quadro que se formou, né, talvez nem fosse o melhor ou a vontade do judiciário, mas pelo quadro que se formou é necessário, está sendo necessário esse papel aí, do judiciário. Esse papel realmente relevante para intervir, né, nesses assuntos, principalmente no meio político, né, que é mais visível, mais notório neste momento. Pessoal que nos acompanha, Buschnech, como está a situação da Justiça Federal aqui em Ponta Grossa? Aqui em Ponta Grossa nós temos chamamos varas federais, ou unidades judiciárias, cada uma com 2 juízes, aproximadamente 15 servidores e estagiários, e que dão conta, né, principalmente dos processos previdenciários, das execuções fiscais, das questões de crimes federais e também questões administrativas e tributárias em geral. A estrutura é adequada, né? Claro que, como todo o poder público, o orçamento foi e é reduzido a cada ano, até para essas adequações de crise que nós temos, mas nós temos desempenhado bem nosso papel. A semana passada, inclusive, nós tivemos a inspeção judicial, que é a verificação dos processos, dos números, e estamos bem com resultados bastante interessantes. Isso caminha também e vem de um processo de alguns anos de maior planejamento, organização, execução das atividades e certamente a tendência é que no futuro a gente consiga evoluir ainda mais e isso vai fazer o quê? Com que o processo seja julgado mais rapidamente e as pessoas tenham uma resposta mais rapidamente, que tudo isso é muito importante. Mas, de uma maneira geral, a nossa região está bem servida aqui pelo serviço do Judiciário Federal. Pois é, e muita gente quando o assunto é Justiça Federal, enfim, qualquer instância aí da Justiça, não vê também, e às vezes não tem esse papel, essa imagem bem clara do papel social que também desenvolve. Eu faço sempre questão de tratar aqui no doc.com, no site, da parceria que levou à recuperação do Hospital da Criança, porque é uma instituição, um hospital realmente muito necessário, né? Mães levando suas crianças. Víamos uma estrutura grande, mas por dentro, equipamentos e tudo mais, aí sem entregar esse serviço à população. A partir de uma parceria também da Justiça
federal foi possível. Para a gente encerrar a nossa entrevista, gostaria que falasse um pouquinho sobre esse assunto. Nós tivemos alguns recursos, foram apresentados projetos. Eu, particularmente, não conhecia a estrutura do Hospital da Criança e fomos lá conhecer e vimos que é necessário e importante. Assim como a Justiça Federal tem restrições orçamentárias, os estados, os municípios também têm. O dinheiro não é suficiente para tudo. E assim, o que nós temos visto, principalmente nessas visitas a outras cidades, e também fora do Brasil, exemplos que dizem que a sociedade tem que participar, a sociedade tem que ajudar naquilo que for, seja na saúde, na segurança, no esporte, no lazer, em tudo. E como esse dinheiro que nós tínhamos precisava ser destinado para a área de saúde, revendo o projeto que eles apresentaram, inclusive de uma associação, a Associação dos Amigos do HC, do Hospital da Criança, e vendo que eles estão começando um trabalho muito bacana, nós resolvemos então apoiar o trabalho da associação, em parceria sempre com o município, com o prefeito, com a secretária, para dar essas melhorias. Melhorias do quê? Uma instalação melhor, uma brinquedoteca melhor, móveis melhores. Por exemplo, lá tinham TVs de tubo ainda e no começo do ano a televisão ficou toda digital, então aquilo não aproveitava mais. Ou ia dar conversor, não, foram trocadas também para dar um pouquinho de maior conforto para aquelas pessoas que vão ser e precisam de uma unidade hospitalar. Então, nesse sentido, nós demos esse pontapé inicial, com o dinheiro foi feita alguma reforma lá, melhoramos a estrutura, mas não é só isso, não parou por aí. O importante é que essa associação, da qual eu, enquanto cidadão, pessoa física, também faço parte, integro a associação, as pessoas têm trabalhado e procurado desenvolver atividades para a melhoria do hospital. No dia 7 de junho haverá uma sopa, uma segunda sopa. O ingresso custa R$40, não é barato o ingresso, mas é justamente para que as pessoas também possam ajudar. Esse dinheiro vai ser revertido todo para melhorias. A finalidade é outra. Isso. Não é só alimentação. Também eles estão desenvolvendo uma possibilidade de as pessoas quiserem contribuir com recurso, com pouco recurso, mas mensalmente para ajudar. Empresas, que é importante, também no dia 8 de junho vai ter um café da manhã lá no hospital, da qual as empresas que queiram, as autoridades ou alguém que esteja envolvido queira adotar uma enfermaria. O que significa isso? Por um período de tempo, vai ficar o nome de quem fizer a doação como sendo o nome da enfermaria. E aí vai ser trocado os móveis e reformado toda a estrutura, deixando uma estrutura muito bonita, a semelhança do que eles viram e já tem no Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba. Então, com esse envolvimento, com a participação das pessoas, com a participação das empresas, com a participação de recursos de diversas origens, todos voltados a uma finalidade, certamente o Hospital da Criança vai ser bem melhor. O Poder Público faz a sua parte, que é pagar os salários, dar as estruturas, proceder aos atendimentos, mas a gente quer algo mais, quer algo mais, que as pessoas tenham atendimento de qualidade, que os serviços sejam bem prestados. E é claro que aqui, aproveitando já a todos os ouvintes, os telespectadores do seu programa, também queiram que aqueles que entendem que possam participar e queiram ajudar, não só com recursos financeiros, mas também com ações, com atividades, procure então os amigos do HC e ajude, porque isso vai estar em benefício de toda a nossa cidade, de todas as crianças que precisam e dos pais dessas crianças que estão lá e vão levar e acompanham elas durante o tratamento do Hospital da Criança. E a ideia é justamente essa, é tornar e deixar o Hospital da Criança referência nesses serviços e, se tivermos o apoio, é sempre produzir melhor. Porque, para complementar, até o início desse ano, nós não fazíamos nenhuma cirurgia de criança na nossa cidade. Veja, não é só a nossa cidade é a nossa região. Então, iam tudo para Campo Largo, Curitiba, Londrina. Realmente tem uma situação que nós vimos que era um absurdo. Com isso, com essa movimentação, já temos uma equipe de 4 médicos que faz algumas cirurgias no Hospital Regional. E ali, em breve, acho que nesse mês ainda, iniciarão fazendo cirurgias mais simples, como fimose, outras cirurgias mais simples aqui no Hospital da Criança. Então, acho que tudo isso é um movimento que se construiu nos últimos 6 meses. Claro que tem uma coincidência a partir desses recursos iniciais destinados pela própria Justiça Federal, pelo Ministério Público, mas que transcendeu a isso, criou uma onda positiva para que o Hospital da Criança seja efetivamente uma referência aqui para toda a região. Pois é, destacar também a participação do Ministério Público, Oswaldo Sovec também, essa parceria com o município, enfim.
Sobre esse assunto especificamente, nós entrevistamos aqui no Doc.com o Nelson Canabarro, que é o vice-presidente da Associação dos Amigos do Hospital da Criança. Se você quiser ver essa entrevista, rever, está disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa DocCom. Bem, estamos chegando ao final desse bloco. Bochenek, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Doc.com e parabenizá-lo aí por esse trabalho e esse reconhecimento com a placa aí, com a sua foto lá na Galeria dos Presidentes da AJUF. Eu agradeço, e tudo isso é também um motivador para nós continuarmos fazendo as coisas que são importantes ser feitas para nós e para toda a nossa comunidade. Tá certo, então nós vamos para um rápido intervalo. Essa foi a entrevista com o juiz federal Antônio César Bochenek. Na sequência, a gente volta, o assunto vai ser a Coordenadoria Regional Política da Chefia da Casa Civil do Governo do Estado aqui nos Campos Gerais. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado.